Oi, eu tinha te visto aí. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo parecido com a proposta do último, que é basicamente isso aqui. Não é um tutorial, mas se você quiser tomar como tutorial, faça o que quiser. Enfim, fique à vontade. Então, hoje nós vamos fazer uma aplicação full stack com um modelo de negócio parecido com essas cafeterias que tem atualmente, né? Que alguns dos processos delas são bem parecidos com processos de fast food. Que você vai nesses, sei lá, McDonald's do exterior. Eu nunca fui, né? Mas eu já vi vídeos e lá eles têm uma interface que você faz o pedido através do monitor, por exemplo. E seu pedido sai e pronto, né? Parece até mágico, mas isso é computação. Enfim, vai consistir em duas partes, que são a parte do cliente e a parte do funcionário. O funcionário é dividido em duas categorias, que são os funcionários mesmo de fato, que é o barista, e tem a administração, que é o dono, sei lá, gerência, enfim. E a aplicação ela vai ser feita com o Spring Boot para API REST dela, né? E a gente vai usar o React Web. Nessas lojas eles usam o React Native ou então o Flutter para fazer a aplicação mobile. Só que eu não vou fazer mobile, vou fazer inteiramente web só para facilitar as coisas. E é isso. Eu falei tanto, né, sobre back-end, sobre API, REST, enfim. Mas seria melhor se eu exemplificasse o que é uma API, se eu explicasse por cima o que é uma API, né? Você sabe que é uma API? De forma simples, uma API nada mais é do que um relacionamento, né, entre um front-end e o servidor, ou banco de dados, ou como você queira chamar. Vamos aqui ilustrar um pouco como que seria uma API. Imagine que você está na sala de um escritório e o seu chefe chega para você e fala: Thiago, vai ali buscar um apagador para mim. Aí você vai recusar? Não, né? Você gosta do seu emprego. Então você vai lá. Aí, quando você chega na sala, tem lá: só é autorizado entradas de diretores. Ou seja, você não foi autorizado a entrar naquela sala, porque você é um funcionário, você é um estagiário. E o que você faz? Você retorna para a sala dele e fala: olha, cara, não deu certo. Eu não tenho autorização para entrar lá. Então, ele te dá autorização para você entrar lá. Então, você vai e chegando na sala você não encontra nada. Você não encontra o que ele te pediu. Ou você encontra e devolve para ele. Isso é uma requisição, certo? A gente vai precisar de um endpoint para isso. Vamos supor também agora que o seu chefe não bate bem da cabeça e ele pede para você ir para uma sala que não existe. Então, você volta para ele e fala: cara, não existe. A ilustração que eu acabei de dizer, ela funciona basicamente como uma requisição usando o protocolo HTTP. E através dele, né, uma API ela retorna os dados do banco de dados, ou do servidor, como você queira falar, para o front-end. Remetendo agora à imagem, a gente pode entender basicamente como o seguinte: o front-end ele é como se fosse o seu chefe, né? O banco de dados, ou o servidor, ele é a sala. Você está indo buscar um objeto, e o objeto é o dado. E você é o quê? Eu sou a API, porque eu que vou até lá. Sou eu que faço as requisições. Dito isso, aprofundando um pouco mais na linguagem técnica, o que eu posso falar é que a API ela é um conjunto de protocolos onde duas partes do sistema se comunicam, né? Onde eu posso chamar o cliente como front-end e o servidor como back. Mas por que a gente usa API em desenvolvimentos de serviços, ao invés de integrar tudo dentro de uma só aplicação, como são as arquiteturas monolitos? Bom, primeiro, pela versatilidade, né? De ser uma aplicação independente.
Isso é ótimo já por si só. Com isso, a gente pode compartilhar com diversos códigos distintos, no qual um serviço feito por uma empresa, existe N possibilidades, né, para o seu compartilhamento, dependendo do modelo de negócio e da visão de escalabilidade da empresa. Ou seja, eu posso criar um API e vender a API apenas para que outras pessoas consigam consumir a minha API, ou até mesmo usar ela de forma independente e open source. Money on my hat, that mean money on my mind. Money on my gray bandana, that mean the money on my mind. Falei também do que é o REST. Imagine agora você tá numa mesa do seu restaurante italiano, ou seja, pizzaria favorita, e você pede pro garçom: "Ei, garçom, daí uma pizza". Aí o garçom vai ficar: "Esse cara aí, foda, né?". Aí o garçom vai lá, ele traz o pedido todo errado, ele traz totalmente fora do que você queria. Você não sabe, você nunca vai saber. A gente pode ter um atendimento ruim, ou até em casos extremos, que é melhor não exemplificar. Fazendo um paralelo com essa alusão, a gente pode dizer que o conceito de REST como sendo apenas boas práticas para que uma requisição seja realizada de forma correta, seguindo princípios para atender e responder requisições da melhor maneira possível. Continuando aqui, porque meu celular ficou sem memória, então vai ficar sem o meu rosto. E ainda bem, porque eu vi o Arno atrás, então vamos continuar assim mesmo. A aplicação Full Stack ela vai se consistir na cafeteria, né, com os conceitos básicos de página inicial, um cardápio, e dentro do back-end a gente vai também usar o Spring Security para fazer uma autenticação do usuário dentro do sistema, né? Porque eu não quero que qualquer pessoa consiga ver o estoque, eu não quero que qualquer pessoa consiga adicionar um produto, enfim. Mas o cliente ele vai ter acesso total aos níveis de autorização que eu fornecer a ele, né? Que é cardápio, enfim, só isso. E falando um pouco da modelagem, como ele é dividido em duas frentes, eu vou ter a parte do cliente e vou ter a parte do funcionário, né? O cliente, como ele é uma autorização mais básica, ele não vai ser preciso criar uma conta, ele vai criar um usuário que vai ter só o nome dele. E após ele realizar uma compra, esse nome de usuário dele vai ser deletado do banco de dados, porque eu tanto quero reduzir o espaço dele, fazer a aplicação ficar mais leve, como eu quero deixar com que outra pessoa consiga usar o mesmo nome de usuário dele, né? Ou seja, se eu tenho um Santiago Teixeira, que é o meu nome, dentro do banco, eu quero que uma pessoa amanhã que venha comprar com esse mesmo nome, que eu acho que é meio improvável, mas vai que acontece, consiga fazer também. Então, é isso. E o funcionário ele vai ter que ter as credenciais dele, porque, enfim, quando você contrata alguém, você tem as credenciais dele, os dados dele. E seguindo essa lógica, os usuários eles são separados em interfaces diferentes, né? Como eu já havia dito. Não há cadastro e cada pedido será registrado um novo carrinho. Se eu crio um usuário, eu crio um carrinho novo. E esse carrinho depois ele é colocado à ordem, né, que é o pedido. Então, as nossas tabelas vão se consistir basicamente em usuário ou user. Eu gosto de nomeá-las em inglês, porque fica mais de acordo com a linguagem. User, e eu vou ter o estoque, que usa eu consigo ver lá a quantidade de produtos, o título, enfim. Aí eu tenho o produto, é o que vai aparecer no front-end e o que vai aparecer para o cliente. Eu tenho a order, que é nada mais do que um pedido. E é o seguinte, assim que eu fizer uma compra no carrinho, né? Que aqui é um carrinho também. O carrinho, ele vai ter o número de pedido dele. Como um número de pedido pode ter vários produtos, então ele vai ser levado para order. E a order vai guardar o dado desse cliente para não precisar deixar o nome dele, só o ID dele e pronto. Eu vou usar o framework de Java, o Spring Boot, né, para fazer a parte do back-end, com
um banco de dados MySQL. O Spring Boot, a gente vai fazer a modelagem dos dados deles e posteriormente faremos também toda a parte de autenticação e autorização dos recursos da aplicação, né, usando o Spring Security. Para o banco e a API, eu também demonstro como fazer uma containerização usando o Docker. E a gente cria uma imagem MySQL, baixando ela da web, com uma porta personalizada usando o Docker Compose, né? E a gente também vai construir uma imagem do back-end para rodar ela com um container. Já para o front, eu vou usar o React padrão, mas com a alteração de que eu vou usar a versão dela em TypeScript. Porque já que a gente vai usar uma linguagem que é fortemente tipada como o Java, então nada melhor do que fazer junto com isso, né? Unir o útil ao agradável. Bom, agora eu vou fazer aqui a parte da aplicação da API, que a gente vai usar o Spring Boot, né? Que ele sendo um framework da linguagem Java, ele vai usar o REST como arquitetura de desenvolvimento. E o Spring Boot, ele é Spring Boot REST. Cuja a finalidade dele é dividir a aplicação em diversos serviços distintos. E por ser um framework, a gente também tem embutido nele a persistência de dados, né? Que dentro do código a gente tem a JPA, que é uma ORM. Ela serve justamente para fazer o mapeamento de relacionamento de objetos ou de dados. E o nome dela, a JPA, é Java Persistence API. Logo, usaremos o Spring Initializer, que é esse boneco aqui, para não ter a necessidade da gente criar um projeto Maven do zero, né? Nomeando o Group ID, Artifact ID, aí depois nomeando as dependências, e a gente vai fazer tudo aqui. Aqui já no Initializer, marque a opção Maven, como está tudo já marcado aqui. A versão 3 do Spring, a gente vai usar um packaging jar, a versão do Java 17, e nomeie aqui do jeito que você quiser, que vai ser o seguinte: o group.com.cafeteria, ele vai ser o nosso main /java/com/cafeteria/codeblack e a aplicação codeblack application. E falando um pouco das dependências, a gente tem aqui o Spring Boot DevTools, que ele serve justamente para dar capacidade de dar um hot reload na nossa aplicação, sem que a gente precise que sempre tá derrubando o servidor e subindo de novo para que alguma alteração seja feita. A gente tem o Lombok, que ele reduz o boilerplate, que nada mais é do que quando você faz uma classe encapsulada, por exemplo, uma classe produto. Tudo que você tiver de atributo, tudo que você tiver de construtor, você vai ter que fazer lá. Aí o atributo, todos os atributos têm que receber getters e setters, tem que receber toString, tem que receber hashcode, tem que receber os equals to. Então ele já enxuga todo esse processo. O Spring Web, que nada mais é que ele faz um build, né, da nossa aplicação em web. Ele inclui RESTful e a aplicação MVC, que não é o caso aqui. A gente vai fazer uma aplicação REST, API REST, né? O MySQL Drive, porque a gente vai usar o MySQL para fazer a aplicação. A gente tem o Spring Data JPA, que é só a persistência de dados em SQL, né? Que a gente usa a JPA para fazer isso. E o Validation, que nada mais é do que pins, que são anotações, para fazer validações de dados usando uma DTO. Depois eu vou explicar o que é. E por fim a gente vai usar também o Spring Security, só que é bem lá para o final. Que ele
é uma dependência que ele nos dá a capacidade de criar perfis em níveis diferentes de autorização, né? Principalmente de usuários dentro do serviço. Ao longo do projeto a gente vai adicionando algumas dependências e essas dependências elas vão servir para um propósito. As que estão aqui elas vão servir para agora. As que eu vou adicionar no futuro vai servir para coisas do futuro, obviamente. Bom, agora a gente bota para gerar, ele vai baixar o arquivo. Quando baixar o arquivo, você vai exportar ele para a pasta de preferência. Eu vou cortar essa parte, enfim. Certo, dito tudo isso, a nossa estrutura de pastas, ou arquitetura, como preferir falar, ela vai ter o seguinte formato. Primeiro, a gente vai criar os models, depois a gente vai criar os repositórios, serviços e controladores. Os modelos, ele vai ter as entidades e os enumerated, né? E nas entidades, a gente vai nomear os atributos com as funções dos bancos de dados, sendo usada a JPA e o Lombok para identificar quem são as chaves primárias, as chaves estrangeiras, a gente montar todo o relacionamento de dados, além da própria característica dos valores dentro do banco, né? E seguindo aí o fluxo de trabalho, eu coloquei a pasta CodeBlack nessa minha pasta Workspace. Então basta você dar um cd CodeBlack e dar um code ponto, que ele vai abrir no VS Code. Pronto. Aqui a gente já pode ver que o nosso group ID com ponto cafeteria tá tudo certo. O artifact ID também e o name também. Aí aqui a estrutura de pastas ele vai ser main java com cafeteria barra CodeBlack e a aplicação rodando aqui em CodeBlack. Certo? Agora vai ser o seguinte, com o Docker rodando, vocês vão ter que instalar o Docker. O Docker, para instalar no Mac, você pode dar simplesmente um brew install docker. Certo? Só que como já tenho tudo pronto, eu não vou precisar fazer isso. E você também vai ter que instalar o MySQL. Você vem aqui em Download, se você está no Windows, você faz a instalação via executável. Aqui a gente pode fazer a instalação de outro método, né? E no Linux é um pouquinho mais complicado, mas você consegue se virar. Se você conseguiu instalar um Linux, você consegue se virar e instalar o MySQL. Certo. Agora a gente vai tentar fazer o seguinte. Com o Docker instalado, a gente vai, primeiro, eu gosto de editar todos os arquivos Docker do começo assim da aplicação dentro de um arquivo Vim para mostrar para alguém, né? Porque o Vim, ele sendo um editor de texto Unix, ele vai ter o end of line feito em LF, já que os editores de texto padrão dos sistemas operacionais rodando em DOS, eu não sei se isso está certo, mas o Windows, ele vai deixar o end of line dele em CRLF, que é o padrão do DOS, é o padrão do C++, sei lá, alguma coisa assim. Quando você instala o Git ou você instala o próprio WSL2 para fazer a instalação do Docker, ele nada mais é do que uma máquina, um subsistema Windows para Linux, ou seja, ele vai rodar uma máquina virtual Ubuntu ou Arch ou sei lá, Mint, qualquer coisa que você quiser rodar, ele roda. E vai ter que sacrificar uma máquina virtual, o VirtualBox rodando na sua máquina, mas é muito importante você rodar um WSL2 porque ele vai conseguir rodar o Docker e fazer com que você deixe suas imagens em containers, né? Então vamos lá. Vim. Aliás, vou criar primeiro, né, um echo Docker Compose. YAML. Clear. E vamos dar um vim docker compose.yaml. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Para editar no Vim, você pode botar o i, que é o insert dele. Então a gente vai botar version. O microfone está no meio, aí tá
chato de escrever. Aqui eu vou usar 3.9. Aqui é importante, ó. Pera aí, já. Services. Vou nomear os serviços. Aqui é importante. Não use tab no Docker. Ele é sensitivo a esse tipo de quebra de linha. Então a gente vai usar o espaço. 2 espaços, db. 4 espaços, image. MySQL. A gente vai ter um plataforma dele. Ele vai rodar, vai ser Linux x86. Aqui é o container, o nome do container. Container name. Vamos botar de database black code. Code black, né? Code black. Aqui a gente vai nomear o command, que a gente vai ter um comando padrão para a linguagem MySQL. Se você tiver o Postgres, vai ser outra. Se você estiver usando para a linguagem, não, para o banco. Se você estiver usando o Microsoft SQL, vai ter outro. Se você estiver usando MariaDB, é outro. Cassandra, enfim. Vou botar aqui Authentication plugin. Aí igual MySQL native password. Restart, para ele sempre que der algum problema na imagem, ele vai reiniciar. Aqui a gente vai para o environment, que é o ambiente, né? Environment. As 2, MySQL root password. Aqui a gente vai deixar secret mesmo, só para deixar mais didático. E a gente vai dizer o nome do database criado, do banco de dados, né? Criado pelo Docker. Então vai ser code black. Opa. Aí aqui a gente vai nomear a ports. Eu vou usar uma que eu já tinha feito aqui. 3318. 306. Esse 33306 aqui é padrão do MySQL. Se for Postgres vai ser outro. Se for Microsoft vai ser outro. Enfim. Dá um ESC. Dá um 2.w para salvar. Ou seja, vai dar um write no arquivo de texto. E o 2.q a. Certo. Aí aqui a gente já pode testar Docker. Docker Compose up t. Tá rodando, startou. Agora a gente pode vir aqui em Docker Containers, Container ls, né? Exatamente. Tá aqui, foi criado 10 segundos atrás. Aí a gente pode vir aqui, ó, e ver que ele tá pronto. Black Code. Aqui no MySQL, ó, a gente tem a porta localhost 3318, o root. Aí a gente vai botar secret aqui no armazenamento de senha. Testar a conexão, tranquilo. Tá rodando tranquilo. Vamos botar o nome de Santiago. Não, botar de... Eu tô botando tudo de code black, vai ser code black. E nessa parte eu gosto de fazer uma coisa, que é o seguinte. Eu gostaria de, sempre que eu for entrar dentro desse banco, eu faça com que eu possa usar o meu usuário dentro do banco de dados. Só que posteriormente eu vou fazer isso. E vamos agora para a parte principal, né?
que é a aplicação. Aqui na aplicação, a gente pode vir dar um Ctrl J para abrir o terminal e vamos rodar o seguinte comando: Spring Boot Run. Ele vai tentar rodar a aplicação, não vai dar certo de primeira, porque a gente vai precisar editar um arquivo. O arquivo é o seguinte: ele não tem nenhuma injeção de dados, de banco de dados, né? Injeção de SQL na nossa aplicação. Então a gente vai ter que vir aqui, Application Properties, e adicionar a seguinte string: spring.datasource.url igual a jdbc, $mysql, localhost, / localhost, 8080 não, 3318 e aqui code black. O que é cada um desses? JDBC é o nosso driver de injeção, né, de SQL. Aí o MySQL, que é o banco de dados. A gente tem o localhost, a porta e o banco de dados que foi criado com o Docker. Aí a gente vai ter um Spring datasource.username. Aqui eu gostaria de botar Santo Teixeira, né, que é o meu, mas eu não pretendo fazer isso agora. Root Spring datasource.password. Aqui vai ser secret, que é a nossa senha super secreta. Spring.jpa.hibernate.ddl auto. Aqui é só para dizer que o banco de dados ele vai ser dropado e vai subir de novo. Ele serve como uma espécie de migration aqui. Mas a gente vai usar o update, porque para deixar com que ele sempre drope todos os dados e suba o banco de novo, é chato, sabe? Ele demora um pouco quando você vai fazer alguns testes, então é melhor deixar assim, em update, porque ele vai só atualizar e pronto. Vou ter um spring.jpa jpa.osql, e aqui é true. Spring, que aqui ele vai só botar todos os SQL que for executados, ele vai rodar aqui no nosso terminal. jpa.property properties hibernate dialect falar em inglês correto, hibernate dialect .mysql dialect. Aqui você está só dizendo qual é o dialeto de SQL que você está usando, né? Como a gente está fazendo em SQL, então vai ser assim. Properties. Isso aqui está duplicado no arquivo que eu estou vendo aqui, mas eu queria entender qual é o certo. Eu vou já procurar. Spring.jpa.properties.format SQL. Aqui é só para ele deixar formatado. Que no meu nunca deu certo, porque eu acho que eu sempre usei com esses dois duplicados. Mas você pode ver aí no seu. E vamos testar agora a aplicação rodando. Ó, tudo rodando corretamente. Ele está dizendo aqui que está rodando na porta 8080. Então a gente vai atrás de saber se é verdade. Localhost 8080. Realmente ele está rodando, só que ele deu um erro 404, porque a gente não tem nenhuma rota, a gente não tem nada aí. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é criar um controlador, né? E aqui a gente já pode também organizar toda a parte de estrutura das pastas, né? Que eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de deixar um controller. Aqui a gente vai ter a camada de entities, ou model na verdade, né? Model. A gente vai ter a camada de services, que eu vou explicar cada um posteriormente. A gente tem camada de repositório.
E, não menos importante, tem camada de config, que é para segurança, mas isso é só no futuro. Então não vou botar não. A gente tem a camada útil, que é para deixar tipo códigos que não interessam aqui, para não deixar muito poluído. E aqui em controle, a gente vai criar o primeiro controlador, ou seja, a nossa primeira rota. E vai ser o init.java. Init.java, certo? Como é que a gente vai fazer essa rota? O controlador, ele tem um bin. O que é um bin? Uma anotação do próprio Spring Boot, que a gente pode nomear ele como um controlador. Ou seja, quando executar aqui o código, ele vai dentro das bins dele, né, que é dentro das classes aqui. Enfim, ele vai procurar dentro do target, eu acho que é no target mesmo, vai procurar dentro das classes. Que classes com controle, exatamente. Ó. E ele vai ver uma bin aqui e vai executar a bin rodando. Então, a nossa bin é um controller que ele vai ser basicamente um coletor de rotas, se é assim que a gente pode dizer. A gente vai ter um request mapping, nomeando a nossa slug, que é a URLzinha, né? URL de localhost 2.8080/API. A gente vai ter um response body e um public string init. Só para aqui mesmo. A gente vai retornar só uma string normal para dizer que está tudo certo. Welcome to CodeBlack API. Voltando lá, a gente pode testar aqui e tá tudo certo. Tranquilo? Certo. Agora, como a gente já fez essa parte de infra, a gente já pode partir para a criação da API, né? Criando uma camada domain, que aqui a gente pode chamar de model/entity. Por que eu gosto de nomear entity? Porque o bin que o Spring usa é entity. Vou botar aqui na classe produto, que vai ser nosso primeiro modelo, e vamos usar aqui o bin entity. E o que ele vai fazer? Ele vai persistir os dados que eu vou colocar aqui de atributo dentro do banco de dados. Para fazer essa classe aqui encapsulada também, eu vou usar a anotação do Lombok, que é o data. Ele vai fazer simplesmente o quê? Lembra quando você fazia um código Java e precisava colocar toda aquela parte de getters e setters, que no Eclipse e aqui na ideia do Visual Studio Code, ele faz para você. Também tem a parte do hashcode, do equals to, você pode até ler aqui, ó. Ele tira toda a parte do boilerplate, né? De uma classe mesmo, uma classe, superclasse, abstrato, enfim. E uma abstração de alguma coisa, né? E a gente vai usar o allargs constructor e o noargs constructor, que é o quê? Quando você faz uma classe, você precisa tanto nomear, instanciar. Quando você instancia uma classe, aliás, você não chama um construtor, e geralmente o construtor é o padrão, que é o vazio, e a gente tem esse construtor aqui também, né? Então, é como se a gente tivesse simplesmente construindo todo o construtor ali. É tão difícil falar isso, mas enfim. Aqui para os atributos, a gente vai ter o nosso ID e o generated value. Com a strategy generation type identity, que é o que? Se você sabe um pouco de MySQL, se você sabe um pouco de Postgres, ou enfim, da linguagem SQL em si, você sabe que quando você vai criar uma chave primária, geralmente essa chave ela tem que ser um valor específico, que é o serial, eu acho, no Postgres, MySQL Identity, e no Microsoft SQL Server ele usa outra notação lá que eu esqueci agora, se é unique ou... não lembro agora.
Eu vou botar aí na tela. Ele vai dizer que tanto é a chave primária, quanto é um valor único, quanto ele tem uma seedzinha dentro dele, né? Um contador. Se eu tenho o primeiro valor, o próximo valor vai ser 2, aí o próximo 3. Ele vai ser um contador com n mais 1. Apenas isso. E vamos lá criar os nossos atributos. Eu vou ter um private long, product, id, vou ter um private string, title, como está descrito aquelas tabelas que eu tinha mostrado na description. Vou ter um private string photo, private string não, agora é um size, né? Então é integer size. Aqui eu vou ter o preço, private big decimal, price, private integer preparation time. Vou deixar só preparation. E private category enum. Aqui já é uma relação entre tabelas, né? Entre tabelas não, entre classes encapsuladas. O enum ele não é uma classe especificamente. Eu importar aqui o generation type, esses aqui eles não estão dando certo porque nosso category está dando errado. Aqui é category id. O que a gente vai fazer? Aqui em model, ó, deu erro porque não tem category id. Eu vou criar a pasta enum. E aqui em enum eu vou criar o category enum. Se você não faltou as aulas de Java, o enum ele é feito por constantes. Ou seja, constantes de string. Ele tanto vai carregar uma string quanto vai carregar um ID do valor, né? Um valor do ID dele. E aqui a gente vai dizer que são bebidas quentes. Bebidas frias. Comidas. E por fim, acessórios. Porque tem cafeteria que vende copo, vende guarda-chuva. Muita coisa, né? E aqui vamos dar um import. Pronto. Ó, tudo certo. Aqui ele ainda está normal, porque não tem nada. E aqui no banco, se a gente atualizar, eu venho aqui e product, ó, tá tudo aqui. E dá um use code black. E dá um select product, né? Ele vai listar todos os dados aqui. Voltando aqui agora para nossa aplicação, vamos fazer agora a parte do repositório. Criando um repositório aqui e uma interface product repository ou repository, tanto faz. A gente vai criar uma interface que vai estender a JPA repository. E aqui a gente vai ter como tipo genérico o tipo da classe, ou seja, se a nossa classe é product, vai ser product. E o primeiro tipo do atributo ID, que o nosso caso é long, né? Aqui vamos botar uma anotação repository, ele vai dar que tipo, não precisa, mas vamos deixar aí. O que é um repository? O repositório é basicamente a ação que você quer fazer com que um atributo de uma classe seja achado dentro do banco de dados. Ou seja, ele vai, com todos os atributos que eu colocar aqui, eu posso achar lá dentro do banco de dados, porque ele vai dar um select automaticamente da própria JPA. A gente vem aqui, ó, ele tem os métodos dele, né? Que tem o save, tem o delete, tem o find, delete all in batch. Enfim, são vários. Get one, get by ID, get reference by ID. E ela estende tá aqui, CRUD repository.
que o CRUD repository ele tem os métodos padrões, né? Que é o save, save all, find by ID, exist by ID, find all. Enfim, aí o que a gente tem que fazer, se eu quero achar um produto pelo título, eu tenho que nomear desse jeito. Chama o tipo dele, e aí eu vou dizer que eu quero um find by título. Desse jeito. Em que é meu case. E aí passar string título. E é isso. Vamos colocar aqui um delete product ID também. Que eu vou deletar. Eu quero fazer um delete ID. E vou ter um optional. Por que um optional? Um optional, vou importar aqui. Ele é uma classe Java, do Java útil, que ele identifica se está presente ou não no banco de dados. Ó, optional is primarily intended for use as method return type where there is a clear need to represent no result. Ou seja, ele serve para você achar um dado no banco de dados. É como se fosse o await async await, né, do JavaScript, se você tem alguma familiaridade com o JavaScript. Enfim, salva e ele vai dar um hot reload, ó, e a gente vai para a parte de serviço. O próximo passo daqui da aplicação é a gente fazer um Data Transfer Object, mais conhecido como um DTO. Não é GTO o carro, DTO. Então a gente vai vir aqui, fazer um product DTO. .java. O nosso DTO, eu vou precisar daquelas dependências que eu havia dito anteriormente, lá no começo do Spring Boot Starter Validation. Se você não colocou naquela hora, é sua hora agora de botar. Mas você sabe o que é um DTO? Ele nada mais é do que a própria entidade, mas ele tem a finalidade e a responsabilidade, né, da persistência de dados. Por exemplo, eu vou definir que um atributo não pode entregar um valor vazio ou de algum outro tipo que não seja string, se ele for um string. No código já vai dar erro porque ele é tipado, né? Mas se não fosse outro, ele poderia dar algum erro. Ele vai dar um erro no próprio Java e vai dar um erro no banco de dados, porque se eu estou passando um varchar e ele quer um int, ele não vai atender as demandas do banco de dados. Então, você usa o Data Transfer Object para fazer com que não tenha o erro no banco, que seja logo identificado dentro do próprio Java, para que faça com que a aplicação fique mais otimizada, né? No Product DTO, deixa eu ajeitar aqui, a gente não vai usar uma classe, a gente vai usar, a partir do Java 16, eles criaram uma nova, que é um record. O que é o record? Então, ele vai ter que passar aqui, a gente deve adicionar os atributos dentro desses argumentos aqui, que é o seguinte, a gente não vai passar a identidade, a gente só vai passar com as anotações aqui. Not null, que ele não pode receber um valor nulo, ele não pode receber um valor empty, que é vazio, e aí eu vou passar só o tipo e o nome do atributo, title, né? Não, vírgula, aí not null também, eu vou copiar aqui, copiei, string, description, mesma coisa, só que aqui, ó, em not empty, eu vou deixar URL, que aqui já é uma específica, né? E aí eu vou botar string photo pra cá. Porque aqui eu vou guardar uma URL imgru. E é isso. Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer integer size. Mesma coisa, só que aqui vai ter a adição de um decimal.
decimal min para tipo fazer a parte do valor. O value dele tem que ser 0.0, valor mínimo, né? E ele não vai ser inclusivo, ou seja, ele não vai receber valores abaixo disso. E os digits, eu vou usar integer 3 e fraction 2, que ele vai ser o quê? Eu posso aceitar até 3 números de casa decimais, ou seja, se eu botar 100, 00, que é 3 casas decimais para frente e 2 casas decimais depois da vírgula. Aqui vai ser um big decimal, price. Por fim, a parte preparation time, not null, not empty, integer, preparation time, e aqui not null, not empty, category, enum, aqui. Tem uma aqui que ele chama o importar aqui, o Ctrl ponto, importa, aqui a mesma coisa, Ctrl ponto, importa, aqui do math, Ctrl ponto, importa. Agora que a gente criou o DTO, a gente pode fazer a interface de serviço. E na interface de serviço, eu costumo usar alguns nomes que sejam bem autoexplicativos, né? Que parece com os verbos HTTP. Então vamos lá, product service.java, que vai ser uma interface. Aqui eu não vou colocar nenhuma anotação e vamos lá. Vou criar um get product. O get product ele tem um page porque eu quero que ele seja paginado. Ele tem uma paginação, ou seja, quando eu passar uma URL para dar um get no valor dele, ele tem que receber uma slug específica, que eu vou já explicar qual é, para ele me retornar os dados conforme eu escrevo lá, né? Que vai ter o tamanho da página e o número de página. O número da página e o tamanho de página. Aí eu vou botar aqui product. E eu vou nomear como get products. Sempre colocando tipo, quando for trazer todos os dados da página, coloque no plural, porque fica mais simples, né? Para a próxima pessoa que for ler. E aqui eu vou botar um page. Na verdade, não, vou botar só int para ficar mais claro. Page int size. Aqui como é uma interface, classe abstrata, então aí vou criar um product, save product, botar product DTO, a gente vai receber o DTO como argumento, DTO. Eu vou ter um optional passando product como tipo genérico e vou dar um get product product DTO e vou passar o long product ID. Vou ter um product show by title, porque eu quero tipo pesquisar um produto e não precisar saber o ID dele. Ou então, se eu procuro um produto para deletar ou dar um update, que eu vou mostrar agora, eu já posso pegar o ID dele, porque esses aqui vão precisar do ID. Product, update, product DTO, long, product, ID. E aqui vai ser um void, porque eu não vou retornar nada. O destroy ou delete, vou botar delete product. Ele não retorna nada. Sempre que você fizer lá na parte do construtor, vai ser um build, e o build ele retorna um OK, que é 200. Então ele não vai retornar nenhum corpo. Vai botar um long product ID. Certo, aí com isso aqui completado, agora a gente vai fazer a implementação do product, né? A gente vai fazer product service implement, sim, impl Java. Aí a gente vai aqui fazer a anotação service. Vamos fazer um transactional e required dogs constructor. Aí aqui vamos implementar a interface de service, product service.
E quando você não faltou as aulas de Java, se você implementa, você tem que fazer todos os métodos dela, né? Aqui, ó, vamos fazer uma injeção de dependência usando o Bean Auto-Write, que é um private. Vamos chamar o product repository para conseguir fazer os métodos que o repositório que usa a JPA lá faz, né? Então vamos aqui chamar um pageable. Ele é do framework data domain, né? Page igual a, deixa eu botar aqui pageable. Ele é um page request ponto off, né? Um page request de page e page size, né? Aí vamos lá retornar um product repository.findAll pageable. E pronto. A gente já tem a parte do get pronto. Vamos para o save. O save é ainda mais fácil. E aqui é o seguinte, a gente vai ter um return do que? Product detail não. Product repository. Ele salva o que? Você vai fazer acionar aqui um novo construtor de product, passando o que? O product DTO como argumento. Mas isso aqui não existe, né? Então, a gente vai em product e vamos criar esse construtor. Você vai só colocar o quê? Para criar um construtor, se você sabe, né? Botar um public. Ele é um método com o mesmo nome da classe. Então vamos botar aqui e passar o argumento product DTO. Product DTO. Aí aqui você só vem this.title é igual a product DTO.title. Assim, e para todos os outros. Certo, voltando aqui, eu vi um erro aqui, ó. Que a gente tem que ajeitar lá. Que não é preparation. Lá é preparation. E a gente botou preparation time. Então é preparation. Enfim, com o construtor pronto, agora a gente pode vir aqui e salvar. Não deu mais erro. Vamos fazer agora aqui a parte do get product. Que é simplesmente eu posso. Aliás, vamos corrigir isso aqui. Não precisa de um optional. Precisa ser só isso aqui. Porque o optional ele vai ser pego lá no get. Então, delete isso aqui. Get product. Aí aqui optional empty, nada. Vamos lá, fazer isso aqui. É o seguinte. Eu vou ter vamos botar aqui product data é igual a um repository ponto find by id product DTO. Aí ó, aqui é o seguinte, ele vai reclamar porque option não pode ser convertido para product. Então a gente vem e bota um get que ele transforma automaticamente. Aí você só vai retornar a data. Ou então você poderia só fazer isso aqui, ó. Tira isso. Bota isso aqui pra cá. Vamos lá. Com ele pronto, agora pode vir aqui e faz um product novo. A mesma coisa. Find by title. Título. Aqui o update ele já é um pouquinho diferente. Você vai product. E aqui em delete é mais fácil ainda. Você vai só dar um product repository ponto
delete by ID e o long. Pronto. Com isso feito, agora a gente pode ir para o nosso controle, que nada mais é, como eu havia explicado no começo, uma parte de gerenciar as rotas, né? A gente vai usar o Insomnia para fazer essa parte de coletar os dados e manipulá-los. Agora, com o Insomnia aberto, a gente pode começar a fazer as nossas requisições, né? Que é o seguinte, você vai vir aqui, ó, em folder, vamos separar logo, deixar em product, e aqui a gente vai criar um novo request chamado index. Que eu vou só dizer que, vou deixar normal, né? Get products. Isso aqui, o index eu uso mais para, tipo, indexou todos os dados. Então, vamos lá. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos botar uma variável de ambiente, que é o quê? Eu vou chamar de API URL. Assim. Não tem porque a gente não criou ainda. Vamos lá. Aqui, ó, quando você cria um environment, que é um ambiente, você pode botar aqui o nome de desenvolvimento, mudar a cor. Eu gosto de botar um azulzinho assim. E aqui a gente vai chamar de API URL. Aqui, ó, http localhost 8080. Certo? Aí a gente vem aqui, seleciona o dev. Não tem nenhuma página. Vamos testar aqui com o API. Aqui, ó, funcionando normal. Certo, aí dito isso, agora a gente pode criar os nossos controladores, né? Que vai ser um product controller do Java, como já tinha sido explicado no começo. Aqui vem uma bin controller. E eu vou mandar o request aqui já no começo para /API. E aqui a gente vai fazer as duas primeiras requisições HTTP, né? Que eu vou usar get mapping. Aqui eu vou passar um /product. Vou deixar ele público. Response entity. O response entity a gente pode já dar uma olhada no que ele se trata. Olha logo aqui, ó. É uma extensão do HTTP Entity. Ele adiciona um status codes HTTP, né? Que é o que? Quando eu fizer um response entity.ok, ele vai me dar um 200, que ele não vai retornar nenhum código. Quando eu der um created, ele vai dar um 201. Se tiver alguma classe que tenha 204, ele vai dar um no content. Então, alguma classe não, algum método. Então, a gente vai usar o response entity para ele retornar dentro do banco de dados, aliás, dentro do Insomnia, os status codes de HTTP que a gente quer. Porque isso já torna... Você poderia simplesmente não usar, poderia usar todo o void e daria certo, mas não seria tão certo quanto usar os próprios verbos e os códigos de retorno HTTP, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, request params. Inclusive aqui nessa daqui, se você passar a URL errada, ele vai dar um erro 400, que é bad request. Bad request é quando você não passa a slug certa. Que lembra que eu falei que você tem que passar um size e o page dele? Então vamos lá. Page product. Aqui eu vou chamar de data. Vou chamar de product. Eu vou chamar, né, aqui, na verdade, pela injeção de dependência auto-wired. Vou chamar o private product service. Se você usa o service aqui, porque você está implementando lá dentro da implementação, do service implementation aqui, ó. E quando você implementa, a subclasse ela vai passar os dados para a classe mãe, que é a interface. Então você vai vir aqui em product service e chama ele de product service mesmo.
Vamos lá, product service. Ponto, aí é get products, né? Aí eu vou dar um return. Aí, ó, response entity.ok. Esse ok é para retornar um status 200. Aqui, ó. Builder with a status set to ok. Vou dar um body, porque aí ele vai retornar o body com o data, que é tudo que foi passado dentro da implementação lá. Gata que tá aqui. É data. Salvou. Salva agora não, vamos no post logo. Post mapping. Aqui vai ser product. Só gosto de deixar assim, save. Ou então poderia botar post. Eu gosto de botar save porque é o método HTTP, né? Ou post é o método HTTP e o save é diferente. Então, às vezes é até bom colocar diferente. Mas fica a seu critério. Quem nomeia as rotas é você, né? Response entity. E aqui eu vou deixar post. Vou requerer request body. Porque aqui já é a parte de colocar os DTOs, né? Que eu vou passar aqui um DTO. Se eu passar algum dado que esteja fora do DTO, vai dar erro. Aí aqui, ó, o que eu gosto de fazer? Vai ter um código meio, uma aberraçãozinha. E sempre que eu for fazer um post dentro de um controller, eu vou ter que chamar o URI. Então eu vou fazer um builder de URI aqui, dentro de utils. Vou chamar de General Utilities. Então uma palavra mais comum que isso. Poderia ser miscelânea. Sei lá. E eu vou chamar ela de... Ela vai ser, na verdade, uma interface. E eu vou fazer métodos estáticos para não precisar fazer... Sempre chamar instâncias, chamar referências dentro das classes controller. Só eu vou precisar importar e já usar o método dela. Então, vou botar aqui public method, static method. Método não, URI. URI. Vou chamar to URI string path. Porque a gente vai passar o quê? Vamos já importar o URI da net. Vamos retornar uma URI.create. Aí vou passar servlet. Como é que é o nome mesmo? URI component builder. .from context path. Current context path. .path. String path. Aí to string. Fechou? Tá aqui. Aí isso daqui eu sempre teria que fazer lá dentro de alguma classe controller. Então, para não deixar essa coisa gigante aqui, eu prefiro deixar ela separada numa pasta diferente, numa interfacezinha qualquer, enfim. E aqui, ó, eu só importo ela. Eu chamo aqui embaixo de URI. Vamos lá. É uma URI. URI igual a General Utilities. General Utilities. .URI. Aí aqui, ó, eu vou passar o quê? Vou passar essa string aqui, ó. Vou copiar para não dar erro. Importa da net. Certo. Aí agora a gente vai, só para deixar mais claro, product data, product service, ponto post, na verdade é save lá, né? Save product DTO. E aí a gente retorna o response entity.created. URI. E vamos passar o body data. Pronto, com isso feito, vamos testar lá no Insomnia. Ele deu bad request, foi aquilo que eu disse, né? Para ele dar certo, eu tenho que colocar
uma interrogação e fazer de page 0, que ele começa pelo 0, e passar um i comercial size igual a 10, né? Porque aqui vai ser o quê? Imagina que você trabalha em uma rede de banco, sei lá. Quantos usuários tem num banco? Milhares, né? Milhões até. Aqui, como a nossa aplicação é pequena, ela vai ter poucos itens. Beleza. Mas se você trabalha num varejo, que são milhões de produtos, então essa parte aqui ela é para otimizar a nossa busca. Eu posso passar dentro de uma página 30 produtos. Então, boto size 30. Olha, já deu certo, não tem nada. Aqui eu já devia passar um no content. Mas vamos fazendo as coisas aos poucos. Aqui vou fazer um request de tipo post. Ele tem um corpo JSON. Eu vou chamar ele de post. Post product, né? Product. Aí vamos lá. Passa aqui variável de ambiente. Products. Save. E aqui a gente vai passar o JSON. Esse JSON aqui é um pouquinho grande. Mas vamos lá. Vou cortar. Quando estiver pronto, eu volto. Certo, voltando aqui, agora a gente pode testar os nomes aqui, né? Café Code Black. Code Black, ele vai ter a descrição, sei lá, feitos com grãos moídos a 1 nanômetro, sei lá. Aqui a gente deixa assim, já a gente vai ver uma coisa. O size ele é uma int, né? Então a gente vai botar 80. Aqui o price ele vai ser, sei lá, 5,60, café caro, né? Preparation time vai ser uns... ele demora 2 minutos para ser pronto. E aqui a gente vai deixar vazio também. Vamos ver o que é que vai dar aqui, ó. Não, peraí, tá alguma coisa errada. Product.save. Eu não passei o API lá. Desculpa, gente. Aqui. API. Bad request. Aquilo que eu tinha dito. Você tem que passar. O que ele tá dando errado aqui. String. O category enum. E aí ele reclama em algum lugar aqui. Que eu tô com a tela do computador um pouco pequena. Mas ele reclama, ele quer os tipos que você passou lá, né? E vamos botar aqui, bebida quente. Bebidas quentes. Esse aqui é o quê? Não tô entendendo. Tá aqui. This.price igual a product.price. Aqui, ó, já fica a dica aí. Toma cuidado. Aqui, validate not empty pra check price. Mas o que ele tá dando de errado aqui, pô?
Ah, eu acho que o not empty, ele é pra char, exatamente, char sequence. Desculpa, gente. Char sequence. Desculpa mesmo. Category enum, porque ele é um enum também. Também é um isso aqui. Certo, aí agora com o produto pronto, a única coisa que deu errado é porque eu tava colocando not empty nesses daqui, string, que não são strings, né, que eles não vão char. Porque você pode ver aqui, ó, o not empty, ele é usado para char sequence, que é length of character sequence is evaluated. Uma collection, um map ou um array. Então, como a gente estava usando um string e um big decimal, não ia dar certo. Então, com esse nosso primeiro produto aqui pronto, a gente pode vir aqui, procurar, e ele já entrega o dado aqui. Certo. Aí agora, a gente vai fazer o update e o delete dele. E também pegar pelo nome do produto e pegar pelo ID do produto, que foi o que faltou, né? Mas antes de começar lá, vamos dar um select aqui no banco de dados, porque eu esqueci de fazer isso no começo. Aí ele já está sendo registrado aqui. Categoria ID 0. Aqui também ele tem a foto, preparation time, enfim. Vamos fazer primeiro do get mapping product. Aí para fazer uma requisição do tipo get dinamicamente, a gente vai usar uma chave aqui. Vamos passar um ID dentro dela. Public response entity de novo. Response entity product. Vamos chamar de show, porque eu quero mostrar só um. Aí vamos botar um path param, um path variable, na verdade. ID long ID product, product data igual um product service ponto get product. Aí aqui eu vou usar o DTO, que aqui eu tenho que passar o DTO também. Product DTO. Product DTO. Aqui vamos passar. E o ID dele, né? Que é um long. Aí dá um return response entity ponto ok ponto body data. Vamos ver se deu certo lá. Duplica. Aqui vamos chamar de get product by ID. E aqui a gente vai passar product.1. Deu certo. Se eu tivesse outro, seria o 2 aqui. 3, 4, 5. Aí agora vamos tentar pelo título. Só copia a mesma coisa aqui. Ops, não nesse aqui. Vamos chamar de product DTO. Aqui vamos passar uma string agora. String título. E aqui a gente pode deixar assim, título. Show by title. E vamos chamar o mesmo nome aqui para não dar conflito. Aqui, ó. Não passa o product DTO. Pronto. Vamos testar lá. Black. Code black. Aqui eu tenho que ver porque parece que tem uma forma de... Ali. URL space. Aqui. O 120. Opa. Tá dando alguma coisa de errado aqui. Ah, sim. Entendi. Porque
porque ele não é um erro de requisição, ele é um erro de sintaxe. Quando você nomeia uma rota no controlador, ele não pode ter a mesma slug, mesmo que o ID dinâmico dele seja diferente, ou seja, a última barra. Só passa aqui na slug. Pronto, deu certo. Aí agora vamos fazer o put e o delete, que é tão simples quanto. Aqui é put mapping. Vamos passar a mesma coisa daqui do get, né? Só product. Só que aqui eu vou botar update e vou dar um update pelo ID. Vou chamar um transactional. E aqui vou fazer o método, né? Public response entity product. Chamar ele de update. Fazer um request body. Chamar ele de valid também, porque eu vou passar um corpo, né? Então tem que chamar sempre o valid para aplicar o DTO nele. Product DTO, path variable, ID, long ID. Vamos lá. É um product data, product response, product service, e aqui é update, né? Update, product. Já chama direto. Return response entity.ok. Ponto body data. Body data. Certo. E o delete, que é delete mapping. Chamar o URL, né, o caminho, a rota, product.delete, .id, barra id, ponto, não é barra, mal. É public, response entity. Aqui não vai nada, porque é um void, destroy, path variable, long id. Aqui eu vou só chamar ele direto, porque não tem response, então destroy e é delete, né? Delete product by id. E aqui são response entity ok. Ele vai dar só um build. Certo? Vamos copiar esse daqui. Vamos chamar aqui de put product. E put é update. Então vamos usar o verbo put. Aqui é update. E vamos colocar o ID 1. Vou colocar aqui green code. Aí ele vai ser matcha, né? Matcha. Feito com chá. Sei lá. Aqui vamos deixar assim. Ou então procurar aqui uma fotinha de uma matcha. Copiar. Cola. Opa. O que houve? Cola. Vamos botar aqui que ele é de 250 ml. O valor dele é 9,50 porque é mais caro. Matcha. E aqui vamos dizer que o preparo dele é de 5 minutos. E ele é uma bebida fria. Certo, aqui a gente vai ter que fazer da maneira tradicional, porque eu pensei que dava certo do jeito que eu tinha feito, que eu testei antes. Aparentemente tinha dado certo, mas eu acabei esquecendo de como é que faz. A gente vai fazer do jeito tradicional, né? Com set. O set. Fazer um set para cada um, né? Title, product, ponto, title. E vamos fazer isso para cada um. Aí aqui só vamos passar product
E pronto. Certo, com isso pronto, talvez dê certo agora. Ó, atualizou, exatamente. Tinha problema de sintaxe só. E vamos agora testar o delete. New request, delete. Na verdade, vamos criar aqui de novo ele. É o 2. E quando a gente bota aqui, a gente já tem os dois, ó. 1 e o 2. E aí agora a gente vai fazer um delete. Delete. Deixar só assim mesmo. Testar bem rápido. API URL. Product. Delete. Deletar o 2. Page not found. Vamos ver. Precisa da API aqui na frente. É bom deixar já aqui dentro do... Bora. Tá aí quando você dá um get aqui. Errou. E vamos dar uma procurada aqui no banco de dados. Tá tudo pronto. É isso. Para essas partes aqui mais simples de CRUD, um CRUD bem simples, sem autorização, sem autenticação, o Java ele é uma ferramenta bem útil, sabe? E o pessoal tem medo assim de fazer com o Java, porque não é medo, né? É receio. Porque ele tem essa coisa muito verbosa aqui. Eu jurava que eu sabia um jeito de fazer isso aqui de forma mais rápida, mas acabou que tive que voltar atrás. Mas como você pode ver, ó, ele segue basicamente a arquitetura hexagonal, se eu não me engano. Ele tem uma boa estrutura de pastas que dá para você. Quem lê depois disso aqui, ele vai entender o que cada coisa é, cada classe é. A classe de controlador, ele já está sendo nomeado aqui, já tem todos os métodos aqui. O model, você tem um enum, você tem a entidade. Se você tem um repositório aqui, que essa aqui acho que já seja uma parte que é mais específica do Java, mas também não é algo muito um bicho de 7 cabeças para se aprender. A gente tem o Product DTO, que Data Transfer Object já é uma coisa manjada dentro do mundo da computação e no mundo do desenvolvimento. E isso aqui até está sendo rebatido agora se é uma coisa realmente necessária. Mas validar os dados, como você pode ver aqui, ele é uma coisa necessária. Se eu vim aqui e tentar criar uma coisa sem um size, botar aqui nada, botar um string vazia, ele vai dar um erro, bad request, porque ele quer o product DTO, quer o size dele. E aqui, se eu quero botar uma coisa que seja mais de 1000, ele também vai dar um bad request, porque o price dele precisa do negócio que eu coloquei lá, né, os dígitos. É o dígito 3, aqui só pode ir até 3. Se eu quero botar um café de R$105 igual do Jimmy Butler, eu posso botar. Entendeu? Fala, meu Deus. Um café de 9,99, ele aceita. Tranquilamente. Então é isso. A próxima parte vai ser sobre autorização. Aí já vai ser uma coisa bem mais complicada, porque a gente vai lidar com usuários e afins. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Esse vídeo vai ficar bem longo. E a próxima parte sai daqui a pouco.